Olá! Você está em Luz Câmera Ação, a série com 3 videoaulas que fazem parte do projeto Cultura Presente nas Redes. E hoje a gente vai falar justo de som e iluminação. Então, vamos partir do princípio que todos nós vamos gravar com o celular em casa. Para se filmar com o celular, nós temos que encontrar um compromisso entre a imagem que a câmera vê e o som que o celular ouve. A gente agora vai falar especificamente sobre som, que é onde os vídeos caseiros mais pecam. Para se obter um bom som, precisamos entender que o microfone não tem uma audição seletiva, como nós temos. Nós conseguimos focar nossa atenção numa voz em meio à multidão, ou reconhecer uma música no meio de uma serra elétrica, mas o microfone não. O microfone vai ouvir melhor o que está mais perto, mas a gravação vai captar todos os sons. A boa notícia é que os smartphones atuais têm microfones embutidos muito bons. Eles são omnidirecionais, ou seja, captam igualmente em todas as direções. Tudo então vai depender de onde eles estão posicionados. Sem mais conversas, vamos às dicas. Procure o lugar mais silencioso da casa e feche as janelas para não entrar ruído. Tá calor? Ligue o ar-condicionado, mas desligue na hora da gravação. Teste, teste e teste. Então grave, revise e grave de novo para encontrar o seu melhor som. Se você quer gravar uma só voz ou só um instrumento, aproxime bem o celular da fonte sonora. Quanto mais perto o microfone estiver, mais puro vai ser o seu som. Mas onde fica esse microfone? Em geral, nos celulares, o microfone fica na borda inferior. Procure enquadrar bem na altura da sua boca. Ah, mas eu não queria que aparecesse meu celular. Gente, a alternativa é usar o fone de ouvido. Quase todos eles vêm com este microfone que está aqui. Então você pode colocá-lo como se fosse uma lapela. E no lugar de deixar aquele fio pendurado que enfeia a sua cena, que tal colocá-lo bonitinho preso com um esparadrapo? Se você vai gravar uma voz e um instrumento, lembre que cada fonte sonora penetra de uma forma diferente, uns mais que os outros. O barulho da rua, o ar-condicionado, a bateria, o violão. Geralmente, os sons mais agudos e fortes penetram mais do que os sons graves e suaves. Voz e violão, por exemplo, exigem um posicionamento diferente. O microfone um pouco mais acima para poder captar a voz um pouco mais que o violão. Já os instrumentos de sopro são super penetrantes. Se você vai gravar uma voz, um violão e um sax, o sax tem que estar mais longe do microfone. Agora, se você vai gravar um grupo de vozes ou de instrumentos, o ideal é você colocar um microfone equidistante de todos, para que você tenha um som mais igualado. Uma maneira excelente de você garantir um bom som, mas também liberdade criativa nas imagens, é utilizar 2 celulares. 2 como? Um você vai deixar bem pertinho para pegar o seu som, e o outro você coloca com mais distância, e aí você vai ter imagem e som para combinar depois na edição. Mas edição é o assunto que a gente vai falar na aula 3. Por hora, o que você pode fazer para ajudar nessa edição? Bater uma claquete, que é aquele instrumento que a gente vê no início do cinema. Ou então bater uma palma. Esse som seco vai se traduzir numa onda mais visível na hora da edição. Existem centenas de marcas e tipos de microfones. Esse lapela que eu estou usando aqui é um da Zoom, que faz uns gravadores muito legais que cabem no bolso. Faz diferença gravar num equipamento profissional? Faz. Esse vídeo todo que vocês viram até agora foi feito nesse equipamento Zoom. Agora, microfone. Este som que vocês estão ouvindo é uma gravação faz uns gravadores. E agora eu estou falando com o microfone do fone de ouvido. Sentiram a diferença? O que mais você deve saber? Utilizar uma música de fundo ou efeitos sonoros pode valorizar muito o seu vídeo. Há diversos bancos gratuitos: Bensound, YouTube Audio Library, Audio Jungle, Free Music Archive e vários outros. Lembre-se sempre de dar os devidos créditos. Você já aprendeu como fazer um roteiro e ter um som limpo. Agora, vamos tratar da iluminação. A luz cumpre uma função fundamental. Ela vai nos ajudar a contar a nossa história.
E a maior fonte de luz é o Sol. É a nossa maior referência, inclusive se vamos criar uma luz artificial. A primeira coisa que você deve fazer em casa é prestar atenção nas entradas de luz natural. Uma janela, uma porta. Como é que essa luz anda pela casa? Você pode reparar que num dia nublado, assim como de manhã cedinho ou no final da tarde, o sol nos traz uma luz suave. No geral, essa é uma boa luz para gravar. Aproveite a luz frontal da janela para iluminar o seu rosto. O celular fica bem em sua frente para captar melhor o som. Ou então, use a luz que entra da janela como uma luz lateral. Novamente, coloque seu celular de frente para o seu rosto. Nunca grave contra uma janela. Você vai ficar no escuro e o lado de fora vai estourar. Gente, quando a gente fala de luz, a gente fala da atmosfera que envolve o personagem. Se a gente está tratando de um assunto mais delicado, essa luz vai ser mais suave. Se a gente está tratando de um assunto mais brusco, essa luz vai ser mais dura. Portanto, o fato de você não ter janela não é um impeditivo. Você pode obter esses efeitos com uma luz artificial. Ah, ok. Mas então eu tenho que comprar ring light? Está todo mundo comprando? Não, gente. A primeira coisa que você tem que fazer é o inventário das luzes que você tem em casa. Todos os abajures servem, todas as lanternas que você tem em casa e mesmo as luzes do teto, as luzes que você tem na parede. Então vamos lá, para gravar à noite, todos esses fachos de luz que você colecionou vão criar os sóis que você precisa dentro de casa. E essa luz também pode complementar uma luz natural que esteja vindo da sua janela. Para uma luz equilibrada e simples, o melhor esquema é usar os 3 pontos. Uma luz principal, um contraluz e uma luz secundária, ou luz de preenchimento. Gente, a luz principal vem de frente, é essa que vocês viram aqui. Abra os braços e cria um ângulo de 45 graus entre essa luz e a sua posição. Quanto mais você aproximar essa luz principal do seu eixo, chegando ela para cá, mudando o ângulo de 45, mais você vai criar sombra no seu rosto. Igualmente, essa luz deve estar em 45 graus na altura do seu rosto. Caso contrário, ele vai criar sombra. A segunda luz é a contraluz, essa que vem aqui de trás. Como o próprio nome diz, ela contorna os ombros, o cabelo. A contraluz deve ser colocada sempre um pouco mais alta do que a luz principal. E o legal é que ela pode ser, inclusive, se você não tem esse ponto, a luz do teto da sua casa. A nossa terceira luz é a luz de preenchimento. Ela serve para diminuir um pouco as sombras que são causadas por essa luz forte, a luz principal. Você deve colocá-la um pouco mais abaixo da luz principal e botar um difusor nela, um tecido, um TNT, qualquer coisa, um papel de seda, qualquer coisa que dê a ela aquela sensação de suavidade. Isso vai ajudar no seu rosto. Agora, se você tiver só 2 pontos de luz, use somente a luz principal e o contraluz. E tente criar alguma outra coisa, com uma lanterna, por exemplo, mais fraquinha, só para dar aquele contorno do seu outro lado. O que vocês vão ver aqui é uma simulação com 3 lâmpadas que eu tenho em casa. Eu chamei aqui o nosso amigo Joãozinho, o nosso boneco articulado, para fazer as vezes de uma pessoa, que seria, no caso, você gravando em casa. Então vamos lá, a gente tem uma luz aqui, que é a nossa luz principal. Ela incide diretamente lá no Joãozinho a 45 graus. Essa outra luz que está aqui é o nosso contraluz. Ela vai contornar e iluminar os ombros e a cabeça do Joãozinho. E nós temos aqui essa luz que faz a função de luz lateral. Estou apontando ela aqui para vocês e vocês veem que ela está exatamente na altura do rosto do nosso Joãozinho. Essa é uma situação bastante similar ao que vocês viram na nossa casa estúdio ali embaixo. Então o que acontece? Se eu desligar a luz frontal, eu tenho somente um contorno. Se eu desligar a luz lateral, que é a luz de preenchimento, eu vou ter a figura um pouco mais neutra, mas sem nenhum ganho. Bom, agora eu estou aproximando para vocês verem o efeito.
o efeito da luz de preenchimento, que é essa luz que está batendo na lateral do Joãozinho. Se eu apago essa luz, o Joãozinho fica assim. Se eu acendo essa luz lateral, ele está bem mais iluminado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um difusor, um filtro, e no meu caso será essa máscara, aproveitando aqui o momento de pandemia, que eu vou colocar na frente da minha luz de preenchimento. Então eu tenho o Joãozinho ainda com alguma luz um pouco mais filtrada. Olha lá, tirei a máscara. Ainda para vocês entenderem os efeitos. Se eu apagar o contraluz, olha o brilho que o Joãozinho tem aqui. O que acontece? Ele fica muito mais preso ao fundo. Aproveitando o conceito aqui de luz dura e suave, quero mostrar para vocês isso aqui. Quanto mais perto eu aproximo a luz, e quanto menor for o facho dela, mais dura ela vai ficar. Vou afastando e vocês vão vendo como a luz vai suavizar. Um outro recurso que você pode utilizar com as luzes que você tem em casa é projetar o contraluz como se fosse para a parede, ou seja, a luz que está lá atrás, você projeta contra a parede. Isso te dá uma sensação de descolamento da figura do fundo e é uma coisa muito simples de fazer, muito bom de utilizar, por exemplo, numa videoaula ou numa live, onde você tem espaços pequenos. Vou mostrar para vocês aqui onde é que está essa luz, que está ali iluminando o nosso Joãozinho, que está fazendo uma parede iluminada para o Joãozinho no fundo. E afora isso, gente, tem milhões de recursos. Vocês podem, por exemplo, comprar uma fita LED RGB com controle remoto. Se quiser investir em equipamentos, você pode colorir esse fundo com 2 painéis de LED RGB ou com uma fita de LED, que dá uns efeitos muito legais. Pessoal, bom mesmo é gravar ao ar livre. A gente adora. São os cenários mais bonitos, a luz do dia é envolvente, chega de todos os ângulos. O problema é que o sol se move constantemente. É coberto ou não pelas nuvens. E a luz pode mudar a qualquer momento, o que dificulta a continuidade em gravações muito longas. Então dê preferência a gravar em dias nublados, com uma luz regular. E evite o sol do meio-dia, aquele sol a pino que tem uma luz dura, que causa sombras no seu rosto. Para finalizar, vamos deixar 7 dicas espertíssimas para vocês. Onde eu vou gravar se eu só tenho um local muito pequeno? Utilize uma quina de paredes para criar mais amplitude. Cuidado com o fundo. Não deixe vazar objetos que você não queira que apareça. Deixe ao alcance das mãos os objetos que você vai utilizar. Veja nas configurações se você tem memória suficiente. Apague vídeos e fotos que você não queira mais. E comece a gravação com alguma folga. Grave com o celular sempre na horizontal, a não ser que você tenha um objetivo específico, que é jogar o seu vídeo no Stories do Instagram. Se você estiver usando o celular com a câmera invertida, ou seja, a câmera selfie, você deve olhar para a câmera do celular e não para a tela. E como é que eu descubro onde está a câmera do meu celular? Passe a mão numa lateral e na outra. Ó, meu dedo acabou de aparecer. Isso é sinal de que minha câmera está ali, do lado esquerdo. Então, no lugar de eu olhar para aqui, para a tela, como eu estou fazendo agora, olhe para a câmera. O efeito vai ficar muito melhor. Então, gente, para não esquecer aonde está a câmera na hora de filmar, marca com uma setinha. Então, vou sempre lembrar de olhar para ela. A gente está falando de gravação com câmera invertida, câmera selfie. E como eu vou fazer para deixar o celular parado se eu não tenho tripé? A gente vai te ensinar a fazer um agora. Esse tripé que a gente está criando é feito com um rolo de papel alumínio. Você vai cortá-lo no meio, fazer pequenas ranhuras e encaixar o seu celular. O mesmo critério serve para você gravar, por exemplo, em cima de uma mesa um bordado. Basta que você faça o corte na transversal e não na vertical. Como vocês viram, dá para fazer muita coisa sem gastar uma fortuna. Mas se você quiser começar a investir num equipamento profissional, a gente sugere que você comece pelo tripé, o melhor possível,
com uma cabeça fluida. Chegamos ao final da nossa segunda videoaula, que tratou de som e iluminação. Da terceira e última videoaula deste programa Cultura Presente nas Redes, nós falaremos sobre edição, mas vamos dar um destaque especial também ao enquadramento, que é um tópico essencial para quem quer contar uma história, especialmente em situações cênicas. Eu encontro vocês lá. Até já!